Era uma tarde tranquila, daquelas que parecem tiradas de um livro. O céu, com um azul profundo pontuado por algumas nuvens delicadas, contrastava com o dourado do sol que banhava as montanhas. Cada raio de luz parecia pintar a paisagem com um tom mágico, como se a natureza estivesse orgulhosa de exibir sua beleza. O vento, suave e constante, dançava entre as árvores, criando um som harmonioso, quase como um sussurro secreto compartilhado entre as folhas. Era o tipo de cenário que transmitia paz, mas também escondia um senso de aventura. Uma família caminhava por uma trilha que serpenteava ao lado de um penhasco. O grupo era composto por um casal, seu filho pequeno, de aproximadamente 7 anos, e um amigo inseparável, Thor. Aquele não era apenas um passeio comum, era uma tentativa de desconectar-se do mundo acelerado e encontrar uma conexão mais profunda com a natureza. Mal sabiam eles que aquele dia seria marcado por um evento que mudaria para sempre suas vidas e a forma como enxergavam o elo entre humanos e animais. No centro dessa história estava Thor. Ele era um cachorro diferente, do tipo que atrai olhares onde quer que passasse. Sua pelagem castanha brilhava sob o sol, os olhos eram de um âmbar intenso, e seu porte transmitia força e serenidade. Mas o que realmente o destacava era algo que não podia ser descrito apenas em palavras. Era a sua presença. Thor tinha uma sensibilidade que o tornava único, quase como se fosse capaz de sentir as emoções e pressentir o perigo antes que qualquer humano pudesse percebê-lo. Thor não era apenas um cachorro de estimação, ele era um verdadeiro guardião. Desde filhote, demonstrava uma lealdade inabalável. Ele era do tipo que nunca tirava os olhos da família, sempre atento, como se soubesse que proteger era mais que um instinto, era sua missão de vida. Quando brincava com o pequeno garoto, mesmo nos momentos mais agitados, ele se mantinha cuidadoso, quase paternal. O elo entre eles era algo puro, profundo e inquebrável. Naquele dia, enquanto caminhavam pela trilha, Thor parecia inquieto. Ele farejava o ar com intensidade, as orelhas sempre erguidas, captando cada som ao redor. Embora ninguém do grupo notasse algo estranho, Thor parecia perceber que algo estava prestes a acontecer. O caminho se estreitava à medida que se aproximavam de um trecho mais alto da montanha. À esquerda, árvores imponentes formavam um pequeno bosque. À direita, o penhasco descia abruptamente, revelando uma vista de tirar o fôlego, mas também assustadora pela altura. O silêncio, quebrado apenas pelo som do vento e pelo riso da criança, criava uma atmosfera quase surreal. O garotinho corria um pouco à frente, com os braços abertos, simulando as asas de um pássaro. Cada passo dele era cheio de energia e inocência, uma alegria contagiante que fazia seus pais sorrirem. Eles confiavam em Thor para acompanhar de perto o pequeno explorador, como sempre fazia. Ele caminhava ao lado dele, a poucos metros de distância, mantendo sua vigilância constante. A família estava animada. Lucas, o menino, corria pela trilha com a energia típica de uma criança. Seus risos ecoavam pelo vale, uma melodia inocente e cheia de vida que parecia se misturar ao som do vento. Seus pais o seguiam a poucos metros, sorrindo ao vê-lo tão alegre, enquanto tiravam fotos da paisagem ao redor, encantados com a beleza natural daquele lugar. Era um dia perfeito para criar memórias, mas também o cenário de um momento que ficaria gravado para sempre em suas vidas. Thor, o fiel companheiro da família, caminhava ao lado de Lucas, atento a cada movimento. Ele parecia entender que a energia da criança era contagiante, mas também um motivo de vigilância. Seus passos eram firmes, quase silenciosos, enquanto seus olhos observavam cuidadosamente cada detalhe ao redor. Thor não era apenas um cachorro, era o guardião daquela família, e sua presença transmitia uma sensação de segurança inquestionável. A trilha era, de fato, deslumbrante. O caminho estreito serpenteava pela encosta da montanha, revelando, a cada curva, vistas de tirar o fôlego. De um lado, a vegetação densa parecia uma muralha verde, com arbustos que dançavam suavemente ao ritmo do vento. Do outro lado, um penhasco impressionante se abria, mergulhando em direção ao abismo. A borda parecia flertar com o infinito, uma visão tão bela quanto perigosa. O vento soprava mais forte ali, assobiando entre as rochas e adicionando um elemento selvagem àquele ambiente.
Cada passo exigia cuidado e atenção, mas, como muitas vezes acontece nos momentos mais tranquilos, a distração pode se tornar uma armadilha invisível. Lucas, fascinado por uma borboleta que voava próxima, começou a se afastar dos pais. O inseto, com suas asas vibrantes, parecia brincar com o menino, flutuando ao alcance de suas pequenas mãos para, logo em seguida, desviar e voar adiante. Ele ria, pulava e corria, completamente alheio ao perigo iminente. Cada vez mais próximo da borda, Lucas via apenas a borboleta, ignorando o chão instável sob seus pés. Thor, porém, percebeu algo que os pais de Lucas ainda não haviam notado. Seus olhos castanhos fixaram-se no menino, enquanto suas orelhas se erguiam em alerta. Era como se ele sentisse o perigo antes mesmo que ele se concretizasse. Seu corpo enrijeceu por um instante, e ele começou a andar mais rápido, deixando claro que não iria permitir que nada acontecesse à criança. Os pais de Lucas estavam distraídos com a paisagem. O pai ajustava a câmera, tentando capturar o ângulo perfeito da luz dourada do sol sobre as montanhas. A mãe, encantada com uma flor silvestre que havia encontrado, estava concentrada em fotografá-la. Nenhum deles percebeu quão próximo da borda Lucas estava chegando. A poucos metros do limite, o menino deu mais alguns passos, ainda hipnotizado pela borboleta. Thor, por sua vez, aumentou o ritmo, ultrapassando Lucas por um breve momento. Ele parou, posicionando-se diretamente entre o garoto e o penhasco, como uma barreira viva. Lucas tentou contorná-lo, mas Thor se moveu novamente, bloqueando o caminho. Ele abaixou o corpo levemente, em uma posição de alerta, e latiu baixo, como se quisesse chamar a atenção da criança. Foi então que o vento soprou mais forte. Um galho caiu próximo, fazendo um estalo alto que finalmente alertou os pais. Quando eles levantaram os olhos, seus corações quase pararam. Lá estava Lucas, a poucos passos de um abismo, com Thor protegendo-o como uma muralha inabalável. Os pais de Lucas ouviram o grito de desespero do filho e se viraram rapidamente, seus rostos marcados por uma mistura de medo e urgência. A cena que se apresentou diante de seus olhos fez seus corações dispararem, como se o tempo tivesse parado por um instante. Thor, o cachorro da família, estava de pé, firme e determinado, segurando Lucas com todas as suas forças. O menino, visivelmente assustado, chorava, mas estava vivo, e isso era o que mais importava naquele momento. O pai de Lucas, sem pensar duas vezes, correu em direção ao filho e ao cachorro. Seus passos eram pesados, mas rápidos, refletindo a ansiedade de um pai que teme pelo bem-estar de seu filho. Ao chegar perto, ele se ajoelhou no chão, estendendo os braços para puxar Lucas para um abraço apertado. O alívio era visível em seu rosto, mas também havia uma profunda gratidão por Thor, que havia sido o herói daquela situação. A mãe de Lucas não ficou para trás. Ela chegou logo em seguida, envolvendo o filho e o cachorro em um abraço conjunto. Seu coração batia forte, e as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ela repetia, entre soluços: "Obrigado, Thor. Você salvou nosso filho." Thor, o cachorro, parecia entender perfeitamente a magnitude do que havia feito. Ele estava ofegante, mas havia uma serenidade em seus olhos, como se soubesse que havia cumprido sua missão com sucesso. Seu instinto de proteção e o amor que sentia pela família o levaram a agir daquela forma, sem hesitar. Ele não era apenas um animal de estimação, era um membro da família, um guardião que estava sempre alerta para proteger aqueles que amava. Lucas, ainda tremendo de susto, passou os braços em volta do pescoço de Thor, segurando-o com uma força que demonstrava toda a sua gratidão. O menino, que há poucos momentos estava em perigo, agora se sentia seguro ao lado de seu melhor amigo. Thor, por sua vez, parecia confortar Lucas com sua presença, como se dissesse: "Está tudo bem agora. Eu estou aqui." O momento era de pura emoção, uma mistura de alívio, gratidão e amor. Não havia palavras suficientes para descrever o que todos sentiam naquele instante. Thor havia feito o impensável, algo que só um verdadeiro herói seria capaz de fazer. Ele havia provado que o amor e o instinto podem superar qualquer obstáculo, não importa o quão grande ou assustador ele seja. Os pais de Lucas se entreolharam,
compartilhando um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Eles sabiam que, sem Thor, o desfecho daquela situação poderia ter sido muito diferente. O cachorro não era apenas um animal de estimação, ele era parte integrante da família, um protetor que estava sempre disposto a dar tudo de si por aqueles que amava. Enquanto a família se reunia em um abraço coletivo, o sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era como se a natureza também estivesse celebrando aquele momento de vitória e união. Thor, ainda ofegante, deitou-se ao lado de Lucas, mantendo-se próximo ao menino como se quisesse garantir que ele estivesse realmente seguro. A mãe de Lucas, agora mais calma, acariciou a cabeça de Thor, sentindo uma profunda conexão com o animal. Ela sabia que, a partir daquele dia, Thor não seria apenas um cachorro, mas um símbolo de coragem e lealdade. O pai, por sua vez, olhou para o horizonte, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele percebeu que, às vezes, os maiores heróis não usam capas, mas têm 4 patas e um coração cheio de amor. Lucas, ainda abraçado a Thor, começou a se acalmar. O medo que antes dominava seu pequeno corpo estava dando lugar a uma sensação de segurança e conforto. Ele sabia que, com Thor ao seu lado, nada de ruim poderia acontecer. O cachorro, por sua vez, parecia entender o que o menino sentia e lambia suavemente o rosto de Lucas, como se quisesse dizer: "Eu sempre estarei aqui para você." A família decidiu voltar para casa. O caminho de volta foi feito em silêncio, mas era um silêncio carregado de significado. Todos estavam cientes de que aquele dia mudaria suas vidas para sempre. Thor, o cachorro que havia salvado Lucas, caminhava ao lado da família, com a cabeça erguida e o olhar sereno. Ele sabia que havia feito algo extraordinário, e isso era suficiente para mantê-lo feliz. Ao chegarem em casa, a mãe de Lucas preparou uma refeição especial para Thor, como forma de agradecimento. O cachorro comeu com apetite, mas parecia mais interessado em ficar perto de Lucas, como se quisesse garantir que o menino estivesse realmente bem. O pai, por sua vez, decidiu que, a partir daquele dia, Thor teria um lugar especial na família, não apenas como um animal de estimação, mas como um verdadeiro herói. Antes de dormir, Lucas se ajoelhou ao lado de Thor e o abraçou mais uma vez. "Obrigado, Thor", sussurrou o menino, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. O cachorro, como se entendesse cada palavra, colocou a cabeça no colo de Lucas, em um gesto de afeto e proteção. Naquele momento, Lucas sabia que, não importava o que acontecesse, ele sempre poderia contar com Thor. E assim, a família foi dormir, com o coração cheio de gratidão e amor. Thor, o cachorro-herói, descansou ao lado de Lucas, pronto para protegê-lo mais uma vez, se necessário. Aquele dia havia sido um lembrete poderoso de que, às vezes, os maiores atos de coragem vêm daqueles que menos esperamos. E Thor, com seu coração leal e instinto protetor, havia provado que o amor verdadeiro não conhece limites. Histórias como essa nos lembram do que realmente importa. Thor não pensou 2 vezes, não hesitou. Ele viu o perigo e agiu. Não por recompensa, não por reconhecimento, mas pelo mais puro sentimento de lealdade. Isso nos ensina que os animais, muitas vezes, possuem uma coragem que transcende palavras. Eles têm um coração gigantesco, uma capacidade incomparável de amar e um instinto que os conecta a nós de uma forma única. Mas essa história não é apenas sobre um resgate. É uma celebração do poder do amor, da lealdade e do instinto protetor que mora em cada animal. É um lembrete de que devemos olhar para nossos companheiros de 4 patas com admiração e respeito. Eles não falam nossa língua, mas nos ensinam lições que as palavras nunca poderiam expressar. Eles são, de fato, nossos anjos disfarçados, sempre ao nosso lado, sempre prontos para nos proteger e nos amar. Para aqueles que têm um animal de estimação em casa, essa história é um convite à reflexão. Quantas vezes paramos para realmente observar o que eles fazem por nós? Cada olhar, cada movimento, cada vez que eles se colocam ao nosso lado, mesmo nos dias difíceis, é uma demonstração de que eles estão sempre ali, prontos para nos apoiar. E o mínimo que podemos fazer é retribuir esse amor, dando a eles o respeito e a valorização que merecem. Thor é um exemplo vivo do que significa ser leal, protetor e amoroso.
Ele nos lembra que a verdadeira força não está no tamanho ou na aparência, mas na intenção. Sua coragem naquele dia foi maior do que qualquer coisa que se pudesse imaginar. E, para sua família, ele será eternamente o herói que os ensinou a enxergar o mundo com novos olhos. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Porque mais pessoas precisam conhecer o poder do amor que existe nos animais, como Thor. Histórias assim têm o poder de nos inspirar, de nos lembrar do que é verdadeiramente importante na vida. E, quem sabe, podem até fazer com que alguém olhe para o próprio cachorro, gato ou qualquer outro animal com uma nova perspectiva, com mais gratidão, com mais carinho. Os heróis vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns usam capas, outros não. Alguns falam, outros simplesmente agem. Thor é a prova de que os verdadeiros heróis muitas vezes são aqueles que estão ao nosso lado todos os dias, sem pedir nada em troca. Eles não aparecem apenas nos momentos grandiosos, mas também nos pequenos gestos, nos olhares de cumplicidade, no silêncio que nos conforta. Então, que essa história seja mais do que um relato emocionante. Que seja um lembrete de que os animais têm algo precioso a nos ensinar. Eles nos mostram que a vida é sobre amor, sobre estar presente, sobre proteger aqueles que amamos. E isso é algo que todos nós, humanos, devemos nos esforçar para aprender e praticar. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.